Olá! Bem-vindo a esta fascinante jornada sobre a história do dinheiro. No vídeo anterior falamos sobre como o dinheiro nasceu e terminamos descrevendo como o Código de Hammurabi contribuiu para a organização das finanças na sociedade primitiva. Hoje vamos dar sequência nessa história mostrando a evolução desses conceitos. A prata era a unidade monetária padrão daquela região e durante a maior parte da história da Mesopotâmia, servindo como a medida mais comum de valor. Anéis de espiral eram a maneira mais útil de transportar o metal, sendo frequentemente usados como pagamento. Uma parte da espiral podia ser quebrada para pesar e pagar as coisas. Uma relação comum de taxa de câmbio era de um ciclo de prata, 8,4 gramas, para um GUR de grão, cerca de 300 litros. O grão podia ser moído para se transformar em farinha, um produto essencial para a alimentação. Em algumas tabuletas de argila da antiga Mesopotâmia, foi deixado o registro das dívidas, ou seja, usavam tabuletas de argila como forma de promessa de pagamento e ordem de compra. Segundo o historiador Niall Ferguson, alguns desses objetos eram menores do que uma mão e traziam registros de dívidas, como por exemplo, 4 medidas de cevada. De acordo com Eckhart Fromm, professor de Línguas e Civilizações do Oriente Médio na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, essas tabuletas eram consideradas como dinheiro, transformando-se em uma espécie de cheque ao portador. Contudo, Nicholas Postati, arqueólogo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, discorda, afirmando que elas não eram usadas como moeda, mas sim como registros de transações. O mais próximo que temos do dinheiro, melhor dizendo, da moeda, é a prata junto à cevada. Jacob Dow, professor de Assiriologia na Faculdade de Estudos Asiáticos e do Oriente Médio da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que as tabuletas cuneiformes antigas não eram dinheiro, mas documentos de empréstimo que podiam valer o dinheiro emprestado e os juros. Ele também explica que, naquela época, a prata tinha função semelhante à do dinheiro atual, mas como não era respaldada por nenhum banco central ou Estado, logo ainda não poderia ser considerada ou chamada de dinheiro. A primeira moeda cunhada oficialmente aconteceu aproximadamente por volta de 640 a.C., na Anatólia, atual Turquia. Moedas foram oficialmente cunhadas pelo primeiro governo conhecido. Estas moedas exibiam o selo do rei Alíates da Lídia, e normalmente eram feitas de electrum, uma liga de ouro e prata. Tendo precedido outras moedas cunhadas em países como a China, Índia, Egito, Pérsia, Grécia e Roma, elas são consideradas a forma de moeda mais antiga conhecida. Essa primeira moeda cunhada oficialmente chamava-se stater lídio. A invenção das moedas foi um marco na história, pois possibilitou uma forma mais confiável de transação, além de ser extremamente duradoura e prática para transportar. Com o tempo, elas se tornaram um meio de controle político, pois permitiam arrecadar impostos, financiar exércitos e expandir o comércio para além das fronteiras dos reinos. Além das moedas, outras formas de dinheiro continuaram a ser usadas, tais como o sal, que na época do Império Romano era usado como salário para soldados e funcionários públicos, e é justamente daí que vem a palavra salário, de sal. Uma das moedas antigas mais famosas do mundo foi a tetradracma de prata, cunhada em Atenas, por volta de 450 a.C., com a coruja emblema da deusa Atena. Esta moeda é tão rara quanto bela, e, graças à sua preservação ao longo dos séculos, ela fornece informações preciosas para historiadores e arqueólogos que estudam as civilizações que existiam antes da nossa era. A chegada da cédula de papel se deu com o jiaozi chinês. Durante muito tempo, a unidade monetária básica na China foram as moedas de cobre ou bronze com um orifício quadrado no centro, que permitia pendurá-las em um fio para formar uma corrente. À medida que as viagens e o comércio se desenvolviam, a necessidade de moedas para realizar transações também aumentava. O cobre tornou-se escasso em algumas regiões, e os governantes reconheceram a importância de controlar a oferta de moedas. Por isso, passaram a emitir moedas próprias para facilitar transações econômicas. Foi assim que as cédulas de papel começaram a ser usadas como moeda. O Império Chinês foi pioneiro no uso do papel-moeda, e muitos outros países seguiram o seu exemplo. As notas de papel foram gradualmente adotadas como a principal forma de pagamento na China. Elas foram usadas por muitos séculos e ainda são usadas hoje.
Os comerciantes foram os pioneiros no uso de instrumentos financeiros de papel para evitar cargas tão pesadas que nem as mulas, nem as carroças com bois resistiram a tanta carga quando era preciso fazer grandes transações. Esta inovação permitiu uma maior conveniência e segurança ao realizar negociações comerciais. O jiaozi chinês é considerado a cédula mais antiga da história. No ano 1000 foi durante a dinastia Song da China que o primeiro papel moeda do mundo, o jiaozi, foi emitido oficialmente na província de Sichuan. Feito a partir da casca da moreira, este foi o primeiro passo para a adoção mundial do sistema de notas promissórias, e os governantes assumiram o controle da sua circulação. Este foi o primeiro decreto de moeda oficial, assim como o dólar dos Estados Unidos em 1792. No próximo vídeo vamos falar sobre as negociações que deram origem à supremacia do dólar, então se inscreva no canal para acompanhar a sequência deste conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.